Salve, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Então tá bom. Meus queridos, hoje nós vamos começar uma nova etapa. Tá acabando o ano, esse ano maluco tá terminando. Como pode um negócio desse? Mas vamos lá. Olha só, é a histologia. Nas últimas semanas, trabalhamos assuntos complexos, como a parte de metabolismo energético, como a parte do controle higiênico das atividades celulares. E daqui até o finalzinho do ano vai ser mais light, tá? Vai ser bem mais tranquilo. Hoje nós vamos iniciar a histologia, o estudo dos tecidos. Depois da histologia, vamos para a parte do desenvolvimento embrionário, para a parte de reprodução, para daí fechar o ano. Ok, meus queridos? Então, o que tinha de mais complexo, não gosto do termo difícil, né? É complexo, né? Metabolismo energético, controle higiênico, são assuntos grandes, né? Envolve aí um conhecimento legal de tudo, uma visão geral de tudo, né? Agora vocês vão ver bem mais tranquilo, bem mais sossegado, né? Então, a histologia, que é o estudo dos tecidos, um assunto que é muito cobrado, mas ó, chove nos vestibulares, no Enem, primeira etapa do PAS, né? Então, é um assunto muito cobrado. E a gente vai começar aqui, ó, pelo conceitinho geral. Né? Histologia, professor, por que isto? Nós vimos citologia, estudo de célula, citocélula. Mas e esse isto aqui? Meus queridos, istos vem lá do grego, significa tecido. Tá? Então, é a ciência que estuda tecidos do corpo humano. E por que recebeu esse nome? Porque lá os primeiros cientistas, os pioneiros que começaram a analisar, vamos ver do que esse ser vivo é feito? Vamos analisar lá, pegar um pedacinho de cortiça, né, um pedacinho da casca da árvore, vamos ver o que tem ali? Vamos pegar amostras de tecidos animais, vamos analisar, ver o que tem ali. E o que os pesquisadores foram percebendo? Que tinha uma trama, um trabalhado de fibras formando esses tecidos. E aí, eles viram uma grande semelhança com tecido vestimenta, né? Com a organização dos tecidos aí de vestimenta. E por isso que recebeu o nome, então, de tecido, por isso, então, é histologia. Perfeito? Então, uma curiosidade aí sobre a origem desse termo. E aí, nós já sabemos, meus queridos, o professor fala bastante sobre isso com vocês, aqueles níveis de organização dos seres vivos. Né? Sabemos que os tecidos eles são formados por grupos específicos de células. Tá? Então, células que têm uma certa semelhança em relação à sua característica, em relação à sua função, essas células se reconhecem e passam a formar tecidos. E é o que nós vamos ver: tecido epitelial, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido sanguíneo. Vamos passar por todos os tipos de tecidos. O que é componente básico? O que nós encontramos? Então, tem que tomar cuidado, não é só célula. Tá? Um tecido ele não é feito só de célula. O principal componente, a parte viva do tecido, são as células. Beleza, tá aqui, número 1, então, células. Deixa eu pegar meu rabisco. Tá aqui, então, célula. Mas, além de células, meus queridos, os tecidos são formados também de substâncias intercelulares. O que significa esse termo aqui, ó? Intercelulares são substâncias que ficam entre as células, entre uma célula e outra. Estamos falando, então, de proteínas, principalmente. Estamos falando aí de carboidratos, estamos falando de lipídios, mas principalmente proteínas. São proteínas que ficam entre as células. Estão vendo essa imagem aqui, ó? Aqui, que eu vou destacar em vermelhinho, ó, são as células. Estão vendo uns fiapinhos, uns cabelinhos que ficam entre essas células? São as proteínas. Então, isso são substâncias intercelulares. E tomem cuidado. Por quê? Porque a quantidade, a distribuição dessas substâncias intercelulares aqui, ela varia demais de acordo com o tecido. Varia demais. Ué, vamos comparar lá tecido ósseo e tecido sanguíneo. Olha isso, tecido ósseo. Que característica do tecido ósseo? Rígido.
né? Ele é rígido, tem dureza. E o tecido sanguíneo? É um tecido, muita gente acha estranho, mas o sangue é um tecido. O tecido sanguíneo se caracteriza por ser líquido, fluido. Olha só, então tem uma grande diferença em relação às substâncias intercelulares dos tecidos. E o terceiro componente, líquido intersticial. O que significa isso? É um líquido de preenchimento. Líquido de preenchimento, que também tem uma quantidade variável de acordo com o tecido. Volto a pegar como exemplo o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. O tecido ósseo, ele tem uma quantidade de líquido intersticial muito menor do que o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ele é praticamente, nós vamos encontrar lá 50, 55% sendo plasma sanguíneo, que é a parte fluida. Saúde, um gole no meu Teres aqui. Perfeito, então, meus queridos, 3 componentes básicos, anotem aí, peguem aquela caneta, células, substâncias intercelulares, que são substâncias que ficam entre as células, e líquido intersticial, que é um líquido de preenchimento e que varia demais dependendo do tipo de tecido que está sendo analisado. Deixa eu limpar a rabisqueira aqui. Beleza. E olha só, outra coisa que vocês vão fazer o esqueminha aí, tá? Façam esqueminha. Prefiro que façam esqueminha do que ficar tirando print aí, porque pode se perder no meio de tanto print, tá, meus queridos? Então, pega aquela caneta. Que caneta que é mesmo? Ah, essa mesmo. Fashion, essa. E rabisquem aí. São basicamente 4 tipos de tecidos. Epitelial, que é o que nós vamos trabalhar hoje, conjuntivo, muscular e nervoso. São esses 4. Ué, professor, mas não tem mais? Não se esqueçam que conjuntivo é subdividido. Dentro do conjuntivo, nós vamos encontrar o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo, tudo dentro do conjuntivo. Mas calma, quando for a hora a gente vai detalhar isso. Ok? Basicamente, são esses 4 tipos aqui. Perfeito? Então, anotem. Olha essa imagem, que topíssima. Tá? Uma imagem muito trabalhada. Aqui a gente consegue ter uma noção da organização dos tecidos. Tá? Isso aqui é uma lâmina, então, para se observar o tecido epitelial. Percebam, aqui em cima uma camada de queratina. Queratina é uma proteína, cuidado para não confundir com a quitina, que é um carboidrato que a gente encontra lá no exoesqueleto dos artrópodes, tá? Que já falamos sobre isso também. Cuidado para não confundir com a creatina, que é uma proteína, assim como a queratina, mas a creatina é aquela que participa do metabolismo energético, estão lembrados? Que a gente falou sobre isso, que ajuda a pegar lá aquele último fosfato para formar o ATP de novo, tá? Aqui é a queratina. Onde encontramos a queratina? Junto do tecido epitelial. Vamos encontrar a queratina, então, na pele, aqui a parte mais externa da pele, vamos encontrar no cabelo, vamos encontrar nas unhas, tá? Então, são regiões ricas em queratina. Tá? A queratina também, que vocês podem pegar aí shampoos, condicionadores, né? As meninas sempre estão de olho aí nas novidades, hein? Ah, deixa eu ver se tem queratina para restaurar os meus cabelos, para acabar com as pontas duplas, triplas, quádruplas, né? E faz sentido, tá, meus queridos? Porque a queratina é uma proteína estrutural, tá? Então, ela ajuda na estruturação do fio do cabelo, tá? É fundamental. Só que aquilo, o corpo tem que produzir isso, tá? O corpo vai produzindo isso. Se tem lá no produto, né, para se usar no cabelo, o cabelo absorve uma parte disso. Perfeito? Ó, abaixo da queratina, aí vem o epitélio. Tá aqui o epitélio, com aspecto um pouquinho diferente. Depois do epitélio, aí vem o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, que vamos detalhar depois do tecido epitelial. Aqui o frouxo, tecido conjuntivo frouxo, e aqui o tecido conjuntivo denso. Mas não se preocupem que tudo isso daqui nós vamos detalhar, tá? Ao longo das aulas. É só para a gente ter uma noção do que forma a nossa pele.
Tá? Então, tem o epitélio com algumas camadas, né, de células, como vocês estão vendo aqui. Aí depois já vem o tecido conjuntivo frouxo, aí depois já vem o tecido conjuntivo denso, depois vem o tecido adiposo, camada de gordura, tá? Aí depois vem o tecido muscular e depois o tecido ósseo. Basicamente é isso, então, a organização, né, da nossa pele, indo mais a fundo, chegando a outros tecidos. Então vamos começar, meus queridos. Vamos começar pelo tecido epitelial. Sim, o epitélio de revestimento é o que reveste todo o nosso organismo, que forma o nosso maior órgão. Qual que é o nosso maior órgão mesmo? Isso, a pele. É a pele, tá? Então o tecido epitelial vai formar a pele, que é o nosso maior órgão. O que é característica? Anotem isso, meus queridos. Anotem isso que é muito cobrado. Primeira coisa, a ausência de espaço entre as células. Nós vimos no slide ali, ó, mostrei para vocês. Olha aqui, não tem espaço entre as células. E por que isso, professor? Porque a função do tecido epitelial, nós vamos ver daqui a pouco, é proteger. É proteger, não pode ter espaço entre as células, senão agentes invasores fazem a festa. Imagina se ficasse espaço entre as células da nossa pele. Né? Então, substâncias iam entrar facilmente, agentes invasores, parasitas, tá, iam entrar facilmente. Então, primeira característica, ausência entre as células. Para quê? Proteção. Segunda característica, grande capacidade de renovação celular. Meus queridos, por dia, novas camadas de células do tecido epitelial vão sendo formadas. Sim, nós vamos descamando, nós vamos perdendo camadas mais velhas da pele. Olha que doido que é isso. Você já deve ter ouvido falar que boa parte da poeira dos nossos quartos, elas vêm da pele que vai descamando, tá? Principalmente na cama, no travesseiro. Por isso que é importante dar uma limpadinha de vez em quando, né? Ó, período aí de pandemia, quarentena, ficar muito tempo jogado aí no quarto, na cama, né? Então é importante limpar isso, senão os ácaros fazem a festa. Ai, professor, que nojo! É verdade, tem que fazer uma limpezinha aí, tá? Então não descuide da limpeza, não. Tá? Aí tá com alergia, porque os ácaros vão se proliferando, vão se multiplicando, então muito cuidado. Terceira característica, rico em receptores sensitivos. O tecido epitelial ele é rico em receptores. Por quê? Tato, é o nosso tato. Tá? Então, a pressão, a temperatura é fundamental isso. Serve para reconhecimento, serve para proteção. Pisou em algo pontudo, opa, tira logo daí. Colocou o dedo em algo quente, tira daí. Tudo isso é feito por receptores sensitivos. Ok? Caso contrário, imagina a quantidade de lesão que nós teríamos por queimadura, por perfuração, por corte. Né? Então, é um mecanismo de defesa. E, meus queridos, esse daqui vocês vão destacar. Deixa eu pegar aquela caneta aqui. Aquela caneta velha de guerra, vocês sabem. Olha só, destaquem isso. A ausência de vascularização. Destaquem. O que quer dizer isso? Meus queridos, tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. Não possui vaso sanguíneo. A ausência de vasos sanguíneos. Quer dizer isso, ausência de vascularização? Significa que, se pegarmos um alfinetinho, pegou um alfinetinho, fez um furinho bem superficial, já deve ter acontecido com vocês, fez um furinho superficial, vai sangrar? Não vai. Não vai sangrar. Do mesmo jeito, quando vai lá tirar cutícula, as meninas lá vai dar um trato nas mãos ou nos pés, vai tirar a cutícula. Meus queridos, se ficou só superficial, não vai sangrar. Às vezes pode acontecer, vai um pouquinho mais fundo, aí dá aquela doída, né, e sangra. Por quê? Porque chegou no tecido conjuntivo que está abaixo. Agora, um furinho, um cortinho superficial, que não sangrou, é porque ficou só no tecido epitelial. Olha isso, e não é à toa também, meus queridos. Isso tem a ver com a proteção. Isso tem a ver com a proteção. Não é nada inteligente, nada interessante ter vasos sanguíneos junto da superfície da pele. Isso seria a porta de entrada, novamente, para agentes invasores.
E é por isso que, em caso de ferimentos, tem que cuidar direitinho, tem que higienizar, tem que fazer o curativo, para justamente impedir a entrada de agentes invasores. Então, características importantíssimas, tem que saber, e complementando essa ausência de vascularização, se não tem vaso sanguíneo, como que o tecido epitelial se mantém? É um tecido morto? Não, não é morto, não é. Cuidado com isso. O tecido epitelial ele se mantém a partir do tecido conjuntivo que está abaixo, como nós vimos lá na lâmina, naquela imagem que eu mostrei para vocês no comecinho. O tecido conjuntivo que está abaixo manda nutrientes, manda oxigênio para o epitelial que está em cima, por difusão. Tá? Por difusão mesmo, transporte passivo sem gasto de energia, vai mandando nutrientes para o tecido epitelial. Tá? Então, esse tecido epitelial ele fica fixado na lâmina basal. O que é isso? É o tecido conjuntivo. O tecido epitelial ele fica acima do tecido conjuntivo sempre, sempre. Isso é uma regra, tá, meus queridos? Sempre junto do tecido epitelial tem o tecido conjuntivo. Caso contrário, o tecido epitelial já era. É o conjuntivo que mantém o epitélio funcionando. Ficou claro? Topíssimo de importância, hein? Deixa eu limpar esse rabisqueiro aqui para a gente seguir. Tá demais, tá demais. Muito bom. Olha lá as funções, então, desse cara. Para que serve? Proteger o corpo contra a entrada de micro-organismos, substâncias químicas, agressões físicas. Além disso, recobre o corpo externamente. E não se esqueçam, o revestimento interno do nosso corpo também é feito por um tecido epitelial. A parte interna da boca, do nariz, esôfago, estômago, a parte interna dos pulmões, da bexiga urinária, tudo isso é revestido pelo epitélio, só que daí é um epitélio interno. Olha a importância, então, o tecido epitelial ele reveste o nosso corpo inteirinho, externamente e internamente. E aí, na parte final desse assunto, meus queridos, nós vamos trabalhar que o tecido epitelial ele tem a função de glândula também, a função glandular. Tá? É o epitélio glandular. E por que isso? Porque as glândulas são formadas a partir do nosso tecido epitelial lá no nosso desenvolvimento embrionário. Tá? Então, é a terceira função geral aí do tecido epitelial. Então, a primeira, proteção. A segunda é o revestimento externo e interno. E a terceira é a formação de glândulas lá no nosso desenvolvimento embrionário. Destaquem tudo isso aí. Aqui nós estamos vendo, olha que bacana, dependendo da região, o tecido epitelial, ele tem características diferentes. E por que isso? Porque existem células mais achatadinhas do epitélio, existem células mais altinhas, existem células mais quadradinhas, mais retangulares. Isso depende do quê? Da região e da função desse epitélio. Aqui nós estamos vendo, então, ó, um epitélio que é chamado de pseudoestratificado prismático. Olha lá. Não se preocupem com isso por enquanto, tá, meus queridos? Ó, esse tipo de epitélio aqui, ele tem as células mais altinhas, estão vendo? Por isso que recebe o nome de prismático. Aqui nós estamos vendo o epitélio pavimentoso, estratificado. O que significa isso? Pavimentoso é porque é uma célula bem achatadinha. Tá? Deixa eu pegar o rabisco aqui. O pavimentoso vai ser uma célula bem achatadinha assim, ó. Então as células vão ficando assim, ó. Bem achatadinho, ó. E elas vão sobrepondo, por isso que é chamado de estratificado, vai formando camadas. Que maravilha que tá ficando isso, hein? Olha só. Que bom que o nosso epitélio é mais bonitinho que isso. E essas que são prismáticas. As prismáticas, como a gente está vendo aqui embaixo também, ó, prismático estratificado, aqui pseudoestratificado prismático. Falou de prismático, são células mais altas assim, ó. São células assim. Elas são retangulares e mais altas. E existem as células cúbicas. Olha aqui, o nome já diz, elas são mais quadradinhas. Onde nós encontramos isso? Lá no sistema urinário, lá nos rins, ok? Esse daqui que é prismático nós vamos encontrar na uretra. Ó, o estômago tem o prismático também. Professor, por que tem o simples aqui? Ó, o simples quer dizer que é uma camada só.
ok? Então, quando é um epitélio simples, é uma camada. Quando é um epitélio estratificado, são várias camadas. Perfeito? Olha lá, epitélio pavimentoso simples. Vamos encontrá-lo lá nos pulmões. Uma camada só de células bem achatadinhas, ó, estão vendo aqui? Bem achatadinhas. Perfeito? Mas a função é aquilo. É proteção, é revestimento. Se for lá no intestino, nós vamos ver, tem a função daí de facilitar a absorção, mas só lá no intestino, tá? Porque na pele, externamente, não é interessante isso de absorção, né? Senão os agentes invasores fazem a festa. Então, quando nós falamos de pele, nós estamos falando de epiderme mais aderme. Olha esse esqueminha aqui que interessante, ó. Epiderme, que é a parte externa, nós estamos falando do tecido epitelial, e a derme, que está aqui embaixo, que daí já faz parte do tecido conjuntivo. Meus queridos, perceberam um detalhe importante aqui? Olha os vasos sanguíneos aqui, ó. Ah, professor, mas você falou que não tinha, mas olha o epitélio, a epiderme está aqui em cima, ó. Olha aqui, tiramos, destacamos ó, a epiderme. Aqui não tem vaso sanguíneo, é o que eu falei para vocês. Superficialmente, a nossa pele não tem vasos sanguíneos. Tá? Não tem. Fiquem atentos a isso. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Então, aqui embaixo é aquele tecido conjuntivo que eu falei para vocês, que vai nutrir, que vai mandar nutrientes aqui para cima, ó. Aqui para a epiderme. Tranquilo? Vamos apagar aqui o rabisqueiro. Ah, agora sim, ó, aquilo que eu tinha falado para vocês das camadas, né, que formam o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele é classificado de acordo com o número de camadas e de acordo com o tipo de célula. Basicamente é isso. Então, tem a camada simples. O que significa isso? É uma camada de célula só. Não vamos encontrar células sobrepostas. Está formando um estratificado, formando várias camadas. Aqui nós estamos vendo, então, um tecido epitelial simples, porque tem uma camada só, mas do tipo prismático ou colunar, que são essas células mais altinhas. Aqui nós estamos vendo um epitélio simples também, por quê? Porque tem uma camada só, mas aqui são células quadradinhas, são as cúbicas. E aqui embaixo nós estamos vendo epitélio simples também, por quê? Porque tem uma camada só, mas do tipo pavimentoso, porque são células achatadas. E o que é interessante, o que é importante lembrar? Nós vamos encontrar epitélios simples, meus queridos, prestem muita atenção nisso. Nós vamos encontrar epitélios simples em regiões que têm a função de troca de substâncias. Perceberam? Então, essa camada única, ela não é à toa. Isso é para facilitar a troca de substâncias. Então, nós vamos encontrar em boa parte do sistema digestório, como o estômago, como os intestinos. Nós vamos encontrar nos vasos sanguíneos, vamos encontrar nos ovários. Perfeito? Então, em regiões em que é necessário uma troca de substâncias, em que é necessário facilitar a entrada e a saída de substâncias, o tecido epitelial ele tem uma camada só. Isso é estratégico, é uma adaptação. Ficou claro? Então, destaquem isso aí. Não é à toa. Lembrando que o revestimento externo, isso não seria bacana. Por quê? Porque ia facilitar a entrada de agentes invasores, a entrada de substâncias tóxicas. Então, aqui a nossa pele e o epitélio externo são várias camadas, como nós vamos ver daqui a pouco. Perceberam a estratégia disso? Olha lá o estratificado que eu estava falando. Então, a nossa epiderme, o nosso revestimento externo, são várias camadas. Olha a diferença, então. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É o que eu falei para vocês. Por dia, nós temos várias camadas sendo formadas. Por dia. E perdemos outras várias camadas. É uma renovação constante. Tá? E por quê? Porque esse tecido precisa estar 100% para proteger o nosso organismo da invasão de agentes infecciosos, de substâncias que
podem ser nocivas. Ficou claro, então? Onde a função é impedir a entrada, várias camadas. Onde a função é trocar substâncias, uma camada. Fechou. A regra é clara. Perfeito? E existe, meus queridos, o pseudo-estratificado. Já sabemos, pseudo significa falso. Falso. Ou seja, o falso estratificado. Ah, professor, mas como assim? Aqui nós temos um tipo de tecido e vamos encontrar no sistema respiratório, tá? No sistema respiratório, vamos encontrar na traqueia, vamos encontrar nos pulmões. E o que acontece? Aqui nós temos células de tamanhos irregulares. Células de tamanhos irregulares, como a gente está vendo aqui embaixo. Tamanhos diferentes. E isso dá uma falsa impressão de várias camadas, ó. Aqui é uma que eu destaquei, aqui tem outra, ó aqui embaixo, uma menorzinha. Aí aqui tem outra maior. Aí aqui outra menorzinha, ó. Então elas vão se aglomerando e dá a impressão de várias camadas. Então, a princípio, os cientistas pensaram se tratar de um estratificado, mas aí depois, com a melhoria da microscopia, eles viram que, ó, calma aí, aqui nós temos uma camada só de células, mas são células de tamanhos diferentes. Perceberam? E, professor, mas por que isso acontece no sistema respiratório? Tem a ver, meus queridos, com a proteção do sistema respiratório, que possui cílios de tamanhos diferentes para a retenção de partículas, de poluentes que nós podemos inalar aí no dia a dia, tá? Então tem a ver com isso, com a produção de muco também do nosso sistema respiratório, por isso que é algo diferente, tá? É algo que vamos encontrar somente lá. Tranquilo? Limpar o rabisqueiro aqui. Então, aqui novamente, percebam. Um detalhe interessante aqui, meus queridos, que eu estava esquecendo. No caso dos pelos, pelo, cabelo, como nós já entendemos, o epitélio não tem vaso sanguíneo. Então, fios, pelo, de cabelo, possuem a raiz lá no tecido conjuntivo. Olha onde fica a raiz aqui, olha onde fica o folículo, ó. Lá no tecido conjuntivo. Perceberam? Tá lá embaixo, por quê? Porque aqui recebe nutrição. Então, essa parte final, né, do pelo, sai lá através da epiderme, mas a raiz dele tá lá embaixo. Tá lá embaixão, onde ele vai se nutrir. Onde tem vasos sanguíneos. Onde existem glândulas sebáceas, né, para ajudar lá na saúde, na integridade do pelo, do cabelo. Perfeito? E falando em glândulas, mas eu estou olhando o horário aqui, meus queridos, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver quanto tempo que... não, vamos encerrar, senão fica muito longa essa aula aqui. Aí na próxima a gente fecha com o tecido epitelial glandular. Esse assunto é show, hein? Meus queridos, caprichem aí nos estudos, mandem ver, saudade de vocês. Até a próxima, fui!